O país anda de lado, a inflação ainda assusta, os gastos do governo preocupam. Mas a grande pergunta que não quer calar no cenário econômico brasileiro, entre tantas outras, é: e aí, estamos atravessando um período de bolha no mercado imobiliário ou não? O sonho da casa própria mexe com o imaginário dos brasileiros, não tem jeito. E se por um lado o crédito mais fácil possibilita um número cada vez maior de pessoas concretizarem esse sonho, por outro, os números comprovam que os preços continuam subindo. Foi o que mostrou uma nova pesquisa divulgada hoje. De acordo com o chamado índice FIPZAP, o metro quadrado brasileiro avançou mais de 11% entre janeiro e outubro. Isso é mais que o dobro da inflação oficial no período. A boa notícia é que o ritmo desse aumento nos preços está diminuindo. Ou seja, em outras palavras, os preços continuam avançando, mas sem aquele apetite que a gente via há meses atrás. E o preço dos aluguéis vai pelo mesmo caminho. Vamos dar uma olhada nesse número aqui relativo, então, a esse dado. Um número que chama a atenção é o seguinte: para quem anda, ou para quem ainda acha que esses aumentos são um fenômeno exclusivo das grandes capitais, Rio e São Paulo, um outro dado vai no sentido contrário. Entre as 16 cidades pesquisadas, a que teve o maior aumento entre janeiro e outubro foi Curitiba, 33,2%. Agora, o metro quadrado mais caro do Brasil continua sendo disparado o do Rio de Janeiro, R$ 9.700. Seguido de Brasília, R$ 8.595 e São Paulo, R$ 7.631. E nessa história toda tem uma boa notícia, pelo menos para quem deseja comprar um apartamento no Leblon, o metro quadrado mais caro do país, um espaço muito cobiçado. O preço médio no bairro caiu pelo segundo mês seguido, mas ainda está bem salgado, R$ 21.866. Traduzindo, para comprar um apartamento de 100 metros quadrados no bairro, você vai ter que desembolsar mais de R$ 2.860.000, em média. E para explicar afinal o que está acontecendo com o mercado imobiliário no Brasil, a gente recebe o professor de finanças da FGV e comentarista do Conta Corrente, Samidana. Tudo bem, Boa noite, Sami, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Bom, bolha. Eu sei que é a sua opinião, mas não é um consenso entre os economistas. Por que você acha que a gente está vivendo uma bolha? Olha, primeira coisa, Doni, para ter uma bolha tem que ter um elemento básico, não ser unanimidade. Porque se todo mundo acha que está caro, não tem como se formar a bolha. Então o fato de não ser unanimidade não preocupa. Mas é óbvio que um assunto como esse tem várias opiniões. E eu acho que cabe ao espectador ouvir todas até para ele formar uma reflexão de um tema tão complexo. A minha análise é simples. Vamos pegar esse caso do Leblon. 100 metros quadrados, R$ 2.100.000. Quanto será que custa o aluguel de um apartamento de 100 metros quadrados? Eu te falo, se você investir esse dinheiro na poupança, 0,5%, pior investimento que tem, 0,5%. 0,5% de 2 milhões, vamos arredondar, dá 10 mil. Eu acho difícil alguém pagar 10 mil reais num aluguel, fora IPTU, fora condomínio, de um apartamento de 100 metros quadrados. Nesse sentido, não faz muito. Para que eu vou comprar o imóvel se eu posso deixar rendendo e pagar aluguel? Então, o meu argumento básico fica nessa relação aluguel-valor do imóvel, que para mim teria que ser no mínimo meio. Como eu sou avesso ao risco, eu gostaria de 0,7, 0,8 para investir em imóveis. Mas a gente tem dois dados. Por um lado, o brasileiro está ganhando mais gente está subindo na escala social. E, por outro lado, o Brasil tem um percentual de crédito imobiliário em relação ao PIB muito menor do que outros países como os Estados Unidos. Não são dois indicadores de que não tem bolha nenhuma? Olha, tem duas coisas. A primeira é bolha de preço, a segunda é bolha de crédito. A bolha de preço pode quebrar o sistema de crédito. Pelo seguinte, se eu estou devendo 200 mil num imóvel que caiu o preço e vale 50 mil, o cara pode falar, olha, eu não pago, o banco pode tomar o imóvel. Então isso é um perigo, mas eu não acho que a gente tem uma bolha de crédito. O que eu acho é que os preços estão muito altos. Por exemplo, tem demanda por água, por alimento, por arroz, por feijão, nem por isso o preço pode ser ou ir para o infinito.
Então, eu acho que tem que ver com cautela. O equilíbrio pelas taxas de juros no Brasil seria pelo menos 0,5%. Hoje a gente está numa relação de 0,3, 0,35. Então esse é o argumento que eu sustento. Aí tem vários argumentos. Tem gente que fala do índice de cimento per capita, mas aqui tudo é baixo. O índice de água, o índice de carros, o índice de internet. Então eu acho que é relativo isso. Entendo que é um tema que preocupa. Até o Schiller, o Henrique Meirelles alertaram para a bolha no Brasil.